Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi Débora, a história de Débora, juíza e profetisa de Israel. E isso segundo o livro de Juízes. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Débora foi profetisa e a quarta juíza de Israel. Ela foi esposa de Lapidote e prestava atendimento como profetisa debaixo das palmeiras. Seu nome significa abelha. Sua história está descrita no livro de Juízes, nos capítulos 4 e 5. Ela, juntamente com Baraque, liderou os israelitas contra o domínio de Canaã. Antes dela foram juízes em Israel, Otiniel, Eude e Sangar. Débora é a única mulher citada na Bíblia a ter o status de juíza. Pouco se sabe sobre Débora, além do que se expressa nos textos bíblicos. Como se trata de uma liderança feminina registrada por um povo patriarcal, sua historicidade é altamente plausível. Débora viveu em um período da história de Israel onde as pessoas faziam tudo o que queriam, época em que não havia reis sobre o povo e o sacerdócio não funcionava. Na narrativa bíblica fica evidente a fraqueza e a covardia que caracterizava os homens naqueles dias. Por este lado, acredita-se que seu ministério tenha sido um tipo de protesto contra essa vergonhosa realidade. Após a morte de Eude, o povo de Israel tornou a pecar contra Deus, e por isso ele os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Por 20 anos, Israel esteve sob o jugo de Canaã, sendo violentamente oprimida por Cícera, capitão do exército de Jabim, e que contava com uma frota de carros de ferro, que o tornava invencível para Israel. O livro de Juízes relata que Débora vivia na região montanhosa de Efraim, entre Ramá e Betel. Ela sentava-se debaixo de palmeiras, e o povo de Israel vinha até ela, a fim de que elas os ajudassem a resolver suas questões. É importante registrar que desde sempre judeus e cristãos consideram que ela era casada com um homem chamado Lapidote, baseando-se em Juízes capítulo 4, verso 4. Contudo, o termo Lapidote significa algo como tochas acesas ou fogo aceso, sendo possível que o termo Débora, mulher de Lapidote, possa significar que ela fosse uma acendedora de tochas ou uma mulher flamejante. De qualquer forma, além de juíza, ela também era profetisa. Sendo assim, tinha autoridade divina para discernir e dar soluções aos que a procuravam. Certo dia, Débora mandou chamar Baraque e lhe disse que Deus havia ordenado que ele escolhesse 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon para enfrentar Cícera e que a vitória já estava garantida por ele. Apesar de confiar na palavra que recebeu, Baraque pediu para que Débora o acompanhasse no dia da batalha. Débora concordou em acompanhar Baraque, entretanto deixou claro que não seria dele a honra da vitória na batalha, pois Deus entregaria Cícera nas mãos de uma mulher. Ao ouvir dizer que os israelitas estavam alinhados para a guerra, Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele. No capítulo 5 de Juízes, somos informados que um enorme temporal fez transbordar o rio Quizon e varreu os carros de guerra dos cananeus, deixando seu exército completamente confuso, fazendo com que se tornassem presa fácil para os israelitas, que mataram todos os soldados, de forma que não sobrou um homem só do lado inimigo.
Cícera, diante do avanço dos 10.000 homens liderados por Baraque, desceu de sua carruagem e fugiu a pé da batalha para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois existia paz entre eles. O texto bíblico diz: E Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe: Entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Cícera então pediu à mulher que, se alguém perguntasse se havia alguém em sua tenda, ela deveria dizer que não. Cícera lhe pediu água e Jael lhe deu leite. Exausto, ele adormeceu em um sono profundo. Aproveitando-se dessa situação, Jael pegou uma estaca e um martelo e aproximou-se dele silenciosamente, e então lhe cravou a estaca na têmpora, e ele morreu. Quando Baraque passou à procura de Cícera, Jael saiu ao seu encontro e lhe mostrou o homem morto, cumprindo-se exatamente conforme Débora havia dito, que uma mulher seria responsável por matar o líder do exército inimigo. O povo de Israel, fortalecido, continuou a lutar contra Canaã, até que Jabim estivesse totalmente destruído. Ao final da batalha, Débora cantou um hino de gratidão a Deus. O cântico de Débora está registrado no livro de Juízes, no capítulo 5, e basicamente celebra a vitória de Débora e Baraque contra Cícera, além de fornecer informações importantíssimas sobre os detalhes de como ocorreu a derrota de Cícera, complementando a narrativa presente no capítulo 4. Nele podemos perceber o quão sensível Débora era com as questões políticas e espirituais de Israel. Ela tinha consciência de que o pecado de seu povo havia feito com que Deus permitisse que eles passassem por todo aquele sofrimento. Em seu cântico, ela abençoa aqueles que se dispuseram a lutar contra Cícera e seu exército, e amaldiçoa as tribos de Israel, que temeram diante do inimigo. Comenta ainda sobre o sofrimento da mãe de Cícera, que espera impaciente pelo retorno do filho, que nunca mais voltará. Ela termina seu hino com as seguintes palavras: Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que o amam sejam como o sol, quando sai na sua força. E essa foi a história de Débora, a juíza que liderou a libertação do povo de Israel da opressão de Jabim, rei dos cananeus.